Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos à continuidade do nosso estudo, né? Para quem está iniciando o conhecimento da doutrina espírita, vamos dar continuidade às aulas que estão sendo gravadas desde o ano passado, em razão da pandemia que persiste. Vamos iniciar esse encontro com um pensamento ao nosso Mestre Jesus, fazer uma breve oração, agradecer aos bons espíritos que nos acompanhem, que nos possam auxiliar nesse momento de estudo dessa tão bela doutrina, e que assim seja. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, a primeira parte, eu vou dividir esse tema em duas partes, sobre os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. Então a gente vai caracterizar os reinos da natureza, né, de acordo com a interpretação espírita. Nosso estudo vai se basear no Livro dos Espíritos e na obra A Gênese. São essas duas obras que serão o carro-chefe dessa leitura desse tema, que a gente vai dividir em dois capítulos. Então a gente vai tratar um pouquinho da caracterização dos reinos da natureza, né? Esses reinos que a gente conhece, que é o mineral, vegetal, animal e hominal. Esse tema ele está bastante tratado, em especial no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Ele trata deste tema. Lá no capítulo 11 nós temos dos três reinos: os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose, que é ligado à reencarnação, que a gente vai tratar provavelmente no próximo encontro nosso. A gente não vai tratar de todos as indagações, mas vamos tratar das principais. Então está lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. As questões 44 e 49 também tratam desse tema, e a gente vai ler elas ou já nesse encontro de hoje. E o capítulo 10, a Gênese, em alguns itens tratam também desse tema, como os itens 11, 12, 16, 17, 26. Esses itens tratam dos reinos da natureza do livro A Gênese, né? Então vamos iniciar pela leitura da questão 585. Eu vou lá na questão 585, que começa no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Depois eu dou uma retornada aqui para as questões 44 e 49 também do Livro dos Espíritos, para a gente dar essa noção introdutória. Então, questão 585, Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores, né? Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, o primeiro faz a divisão orgânicos e inorgânicos, e do ponto de vista moral aí ele trata, que a gente vai falar mais à frente. Então nós temos orgânicos e inorgânicos, né? Orgânicos, os animais, as plantas, os homens, né? Os orgânicos é aqueles que não têm vitalicidade, como o ar, os minerais, a água, né? Esses são inorgânicos. Comentando essa questão, que Kardec nos ensina? Esses 4 graus, que aí os 4 graus do ponto de vista moral. Com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, comentando as respostas do Espírito, o Kardec nos ensina dá já um pouquinho do encaminhamento desses 4 graus, né, que é do ponto de vista moral, destacando o homem como o único ser que tem essa capacidade de consciência do seu futuro, né? De ter esse conhecimento de
coisas extramateriais. Também há um conhecimento de uma divindade, né? Isso também, se você buscar a história da humanidade, independente dos maias, astecas aqui nas Américas, dos egípcios lá atrás ou de outras comunidades, você sempre tem essa percepção de algo divino. É importante também essa questão da consciência, né? Muitos acreditam que outros animais seriam passíveis de cometer suicídio. Uns falam, mas até o escorpião ele se mata. Não, não se mata. O único, até onde eu conheço e li a respeito, o único ser que tem capacidade de acabar com a própria vida por vontade é o ser humano, entendeu? Por liberalidade, né? Essa capacidade, desse livre-arbítrio nosso. Os animais não têm essa consciência dessa capacidade. Beleza? Quando se fala também o Kardec fala aqui um pouquinho dessa vitalidade, né? Aí temos de novo a questão do princípio inteligente, né? Que nós já tratamos em outro encontro. Agora, a gente indo um pouquinho nessa classificação dos seres inorgânicos e inorgânicos, bacana a gente dar também uma olhadinha na questão quando fala do princípio vital aqui, ó. A classificação dos seres existentes na natureza inorgânicos e inorgânicos é relacionada à presença ou não de fluido vital em seu organismo. Então, quando há um fluido vital, é um ser orgânico, quando há inorgânico. Assim, o que aqui nos ensina os espíritos superiores. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar. Tá? E aí a questão do desaparecimento desses seres vivos, né, orgânicos na Terra, em determinada época, tem algumas explicações lá nas questões 44 a 49, que fala um pouquinho dessa aparecimento do ser vivo na Terra. A questão 43, só porque a gente está lendo aqui, essa parte está no capítulo 3, começa da formação dos seres vivos. Então, primeiro se perguntou aos espíritos superiores, Kardec fez a indagação. Quando começou a Terra a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão, pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. E essa resposta dos espíritos superiores é muito a ver com o estudo, né, da ciência, né? Diz que nosso planeta no início era inabitável, né? Era vulcão, não havia essa atmosfera, era o caos mesmo. Então não se havia condições para uma vida. Questão 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhe continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação das forças que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. Crisálidas é aquela questão, né? A crisálida até que está no livro, na Gênesis, lá no capítulo 10, no capítulo 10, item 11, ele fala aqui que a cristalização, né, é a passagem do estado líquido gasoso ao estado sólido dessas substâncias. Então, já a partir do momento que o planeta foi criando, foi acalmando aquela formação dele, o próprio planeta já se criou condições para que as espécies aqui, né, criassem vida, né, que é até a leitura da ciência. Aí fala aqui, a questão 45, fez a seguinte indagação. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. Então aqui é a questão já espírita dando explicando que houve, como a gente, né, estuda, houve também a vontade, né, do espírito superior de fazer esse planeta a ter essa formação orgânica. Aí aqui Kardec faz uma anotação interessante sobre, também um comentário sobre essa questão 45, ele diz o seguinte:
A química, ele falando lá no século XIX, 1800. Eu sempre esqueço de quanto é o Livro dos Espíritos. 1800. Não tem aqui, só tem a data do nascimento do Kardec, 1804, falecimento em 1869. A gente já viu, né, pessoal? Mas eu esqueci, eu queria lembrar que ano exato é o Livro dos Espíritos. Mas vamos lá. Então, comentário da questão 45 aqui sobre a formação dos seres vivos. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e meio apropriado. Então está ali, inerte, adormecido. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. Aqui o Kardec sempre trazendo essa questão metódica dele, né, de ser um cara que era da razão, né, um professor, né, com formação com pestalose, sempre trazendo essa conotação. Então ele está dando que a explicação espírita não era conflitante com os estudos da química na época. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminuindo de alguma coisa a grandeza de Deus, ele dizendo que não há uma dicotomia entre ciência, a explicação científica e a pré-existência de Deus para tudo isso. Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos o seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. É sempre bacana a leitura desses comentários, para a gente sempre estar, né, sempre relembrando essa busca do espiritismo também como uma ciência e trazendo o comparativo na casa química. Eu sei, pessoal, que esses assuntos são mais maçantes, alguns, né? A gente não acaba não falando tanto de reforma íntima, de comunicabilidade dos espíritos, né? De questões morais, mas também são interessantes para a gente compreender como como se dá a estrutura do espiritismo, e para quem também conheça do assunto em sua plenitude. É o Pentateuco kardecista, a gente está lendo a base, então a gente tem que conhecer isso até para também evitar, e aí, como eu já até na aula passada falei, né, sobre alguns espíritos que têm uma interpretação equivocada, porque só estudam uma linha do espiritismo e não tem esse estudo amplo, completo, para a gente compreender essa doutrina, que a gente vai ter que revisitar várias vezes, tá? Aí a questão 46 fala a seguinte: ainda seres nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então a questão de nascer espontaneamente por causa dessa questão do planeta, mas o princípio vital já estava ali, né? Então ele fala que sim, mas o germe primitivo já existia. Sois todos os dias testemunhos desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que é-lhes necessária existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Falando da nossa decomposição depois de morto. Questão 47. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que dissesse que o homem se formou do limo da Terra. Então a parte orgânica nossa, evidentemente, é de elementos contidos nesse globo terrestre. Aí a questão 48, ela já só é uma indagação mais sobre a época do aparecimento do homem, né? Os espíritos falaram que os nossos cálculos não eram possível precisar. E a questão 49 fala o seguinte: se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está no segredo de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para o transmitir segundo as leis da reprodução, ou mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então a questão se há um princípio que poderia algo se criar, mas aqui com os homens depois se deu, né, a evolução e encaminhamento para que nós mesmos
temos essa questão da lei da reprodução. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns pontos da formação do ser vivo que tem a ver com esses reinos da natureza que nós estamos tratando, tá? Então, aqui dando continuidade, falamos já desse ponto, né? Agora vamos falar um pouquinho dos seres mesmo, né? Desses reinos. Também um parênteses já. Parênteses não, aqui uma questão desse assunto. Os reinos vegetal, animal, hominal existem em todos os mundos destinados à encarnação de espíritos, tá, pessoal? Essa formatação existe em todo mundo que tenha a destino de a encarnação dos espíritos, tem essa formatação como o nosso planeta. Sobre os vegetais, nós temos tratado lá nas questões, aí vamos voltar lá no capítulo 10, né? Capítulo 11, desculpa, do Livro dos Espíritos. E lá, quando falando dos 3 reinos, nós temos aí falando um pouquinho agora sobre os reinos, o reino vegetal. Nos vegetais, questões 586 a 591. Então vamos lá. Tem as plantas consciências de que existem? Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então, de acordo com os espíritos superiores, as plantas não têm essa consciência que é já inerente aos seres, ou aos animais e ao homem. 587. As plantas e os vegetais experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. E depende da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que ela possa opor-se. Questão 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. Em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lobos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la. Aquela planta que a mosca fecha para pegar a mosca e matar aquele inseto. São dotadas as plantas da faculdade de pensar, têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constituem a transição de uma para outra. Tudo natureza é transição, sempre havendo a transformação. Por isso mesmo que uma coisa não se semelha a outra, e no entanto todos se empreendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os ófitos pensam, eles têm apenas um instinto cego e natural. Então não há tudo está em evolução, mas não há uma mudança, né? Essa planta por isso não quer dizer que ela é uma planta que pensa, essa da mosca. Aí Kardec faz o seguinte comentário: o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. Isso falando que o nosso corpo também tem funções que a gente não pensa para realizar, e é fato, né? Ele dá exemplo aqui: o piloro, que é um anel muscular, uma válvula lá perto do intestino, se contrai ao contato de certos corpos para lhe ligar passagem para o intestino. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de vontade. Então tem muitas funções nossas que a gente não pensa para elas acontecerem, eles acontecem independente da nossa vontade. Questão 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhe possa ser nocivo? Se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo disso da extensão que se dá ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico, quando nas operações químicas observar que 2 corpos se reúnem, é que um ou outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, isso não dá o nome de instinto. Sendo que as plantas têm esse instinto de conservação, tá? Mas não se equipara aos reinos animal. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e o homem, sempre homens. Então, nos mundos superiores, todos, tudo há mais belo do que há nesse nosso planeta. Se Deus quiser, está passando por uma fase, né, de transição planetária para melhorar. Pessoal, se tiver cachorro ouvindo de som ao fundo aí, os cachorros aqui de casa que estavam presos porque choveu, aí minha esposa chegou, eles ficam latindo todo doido, tá? Então não tem jeito.
Para finalizar, então eu vou só fazer a leitura aqui de Jesus Atualidade para a gente já findar mais esse encontro, beleza? E aí na próxima encontro a gente finaliza os reinos da natureza, tá ok? Jesus Atualidade, um pouquinho sobre Jesus Decisão. Observe o que elegeste para a tua existência. Observe o que elegeste para a tua atual existência. Seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no olvido. Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não te arrebatará e que seguirá contigo. Usa da severidade nesses exames de consciência e toma um lugar de jovem convidado. Que responderia Jesus neste momento? Tem uma passagem da Bíblia que Jesus tem um menino que quer, né, fica interessado em caminhar com Jesus, mas ele tem que enterrar o pai. Eu acho que você já leu essa passagem. Depois eu até vou pegar essa passagem para a gente fazer o link aqui com essa questão, com essa parte aqui. Então essa parte da Joana de Anjos é exatamente essa questão do que você vai optar, se vai ser o que sua vida viveu, se você vai acumular materiais, se vai acumular bens, né? E aí ela pergunta aqui, que responderia Jesus nesse momento. O que seria? Se chegasse Jesus agora na sua casa, falando assim, meu amigo, vamos embora? Vem comigo, e aí, o que você vai falar? O que nós falaríamos, né? Se Jesus entrasse aqui na minha sala e falasse, Alexandre, vamos embora? Como assim, vamos embora? Né? Você vai abandonar sua esposa, sua mãe, seus amigos, seus animais, seu escritório, tudo, vai embora agora. E aí? E aí você vai? Ou a gente vai ficar, será? Mas putz, eu tenho conta pra pagar amanhã, Jesus. Tem gente que depende de mim, eu ajudo não sei quem, ou minha mãe mora sozinha, eu tenho um irmão, e aí? Então é essa a reflexão. Mas depois eu trago a parte bíblica que fala desse daqui, que é bem interessante. Beleza? Obrigado a todos, continuem firmes e fortes nos estudos, agradecendo mais uma vez os bons espíritos por estarem conosco neste bendito dia. Que assim seja, um abraço a todos.